os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem de bem. De volta no programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora
Graziela Rodrigues, ela que é advogada especialista em direito de família, e também a doutora Simone Lemes, que é psicóloga especialista em psiquiatria forense e clínica, para falar sobre um tema que realmente suscita muitas questões e que todo brasileiro, né, no dia a dia também ouve muito falar adoção, né, e o desafio de adotar uma criança. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre os aspectos psicológicos e os aspectos jurídicos dessa questão, que realmente traz no seu bojo questões muito importantes e de relevância que devem ser consideradas. Tudo bom? Tudo bem, César, é um prazer estar contigo novamente. Satisfação, doutora. Prazer. Tudo bem, doutora Simone? Tudo tranquilo. É muito bom a gente poder, né, abordar um tema que está aí sempre em voga e com questões que realmente suscitam dúvidas e que merecem realmente uma atenção mais aprofundada, em especial daquelas pessoas que realmente passam por por essa situação. E nesse sentido, vamos falar sobre essa motivação da adoção e de que maneira isso psicologicamente realmente retrata e também interage junto às famílias. Certo. Bom, essa questão da adoção, ela é extremamente importante porque a gente tem que pensar, né, o que motiva uma pessoa, né, uma família a adotar uma criança, um adolescente. Assim, a literatura, né, ela mostra, inclusive trazendo questões de mulheres solitárias e deprimidas, né, eu acho bem interessante isso, que procuram então através de uma criança, um adolescente, trazer esse conforto para a vida delas. Mas um aspecto assim que a gente também tem que salientar é a questão da infertilidade, né, que motiva então as pessoas, as mulheres, e a questão da caridade. Mas aí a caridade a gente vai ter que depois analisar sobre isso, né? E eu acho que a pergunta que a gente pode deixar assim para nós respondermos, né, em adiante, é essa questão de o que, na verdade, essa criança vem trazer para a família ou a família vai trazer, o que ela vai trazer para a criança, né? Então, a adoção, ela mexe com questões assim, bastante sérias, né, com as questões afetivas, e existe uma pesquisadora que ela referiu, né, uma pesquisa dizendo assim, todos nós somos adotados, todos nós, né? E o que ela quer dizer com isso? Que não são os laços consanguíneos que fazem com que nós tenhamos esse aspecto afetivo, né, dentro de casa. Muitas vezes você vai procurar isso com outros familiares, outros amigos. Então, dessa forma, todos nós, né, seríamos então adotados. E essa questão da adoção, agora só até para também poder passar a palavra para a Graziela, ela tem eu diria assim, até um aspecto que traz assim por exemplo, uma mãe, né, que uma pessoa mais velha, digamos 50 e poucos anos, em que ela busca, né, essa adoção. Então ela tem todo um processo que ela tem que passar. E muitas vezes, né, pela demora, porque realmente a Grazi depois ela vai até falar sobre isso, né, pela demora, a pessoa passa daquele período e ela tem que novamente passar por toda uma questão de entrevistas, uma avaliação psicossocial. Isso revolta muitas pessoas, muito, muito, muito. Sem entrar na tua área, Grazi, mas eu estava lendo a respeito de que a nossa presidenta, né, a Dilma, ela assinou então uma lei, né, que agora para diminuir, né, o prazo de adoção para as crianças que têm algum problema de saúde. Por quê? Um dado de 2014, nós temos 5.400 crianças para serem adotadas. Dessas 5.400, 80% são a faixa etária acima de 9 anos. Depois a gente vai até entrar nesse aspecto. De 5.400, 22% são crianças com doenças, diversos tipos de doença, né? Doenças tratáveis, intratáveis, HIV e assim por diante. Então, assim, se já é difícil para uma criança ser adotada,
digamos, sadia, né? Teoricamente sadia, fisicamente, porque emocionalmente é difícil, imagina como é difícil para uma criança, então, que tem uma doença, independente, né, se é tratável ou não, é difícil bastante. Realmente a senhora aborda um aspecto muito importante, primeiro com relação à idade, né, dos 9 anos. Sim. Já é bastante tardio, inclusive, uma experiência familiar para o convívio, até para a inclusão dentro, né, dessa nova família. E o outro aspecto também que a senhora fala dos acometimentos, né, da saúde, e isso realmente é algo a se pensar, inclusive. Né? Então são números bem importantes de se salientar, porque são questões que a gente realmente deve olhar com carinho maior, especialmente quando se trata de criança. Né? E por falar nisso, inclusive, existe um aspecto importante a nível nacional aqui, a adoção à brasileira, como se diz. Né? Eu vou pedir para a doutora Graziella agora explicar como é que isso acontece e essa prática, né, de que forma realmente isso vem trazendo assim um certo posicionamento, inclusive nas questões jurídicas, a serem refletidas. Exatamente. Então, aproveitando, né, César, o link que a colega Simone colocou, hoje o sistema de adoção brasileiro é considerado burocrático, ou seja, difícil, né? Existe um cadastro nacional. Então, as pessoas ficam aguardando, dependendo da cidade, da comarca em que estão, aguardando para obter a adoção. Varia o período de 1 a 2 anos, né? Então, há toda essa avaliação psicossocial dos casais, socioeconômica, para ver se efetivamente os casais têm condições de adotar uma criança. O que ocorre é que, em virtude dessa demora, os casais procuram outros meios, vamos dizer assim. Aí nós entramos nessa questão da adoção à brasileira e a adoção e a filiação socioafetiva. Na verdade, a adoção à brasileira, para exemplificar, é o caso de um casal que fica sabendo do nascimento, por exemplo, de uma criança, da empregada. A empregada não tem mais interesse em ficar com a criança, quer dar para adoção, ele, para burlar esse cadastro, burlar essa espera, porque essa criança recém-nascida entraria nessa fila de adoção, eles pegam essa criança, se dirigem ao registro e procedem ao registro da filiação da criança, eles sendo seus pais biológicos. Né? Isso é crime, né? É falsidade ideológica, então isso é a chamada adoção à brasileira. Então, e que criam essa criança, dão todo o amor e estabelecem todo esse vínculo adotivo. Essa é a adoção à brasileira. Nós temos também aqui no Sul, né, uma figura muito comum que ocorre no interior, que é os filhos de criação, que são aquelas famílias que têm conhecimento de outras famílias que têm 7, 8, 10 filhos, que há essa ausência da possibilidade de sustento desses filhos e pegam essa criança para criar. Então, são os filhos de criação. Né? Eles são, então, não é feito nenhum registro, não é feito nenhuma adoção, então seria uma adoção informal. Então, isso é muito comum. O que reflete isso no dia a dia do advogado? O que aparece? Como vem essa situação para o escritório? Vem na figura do direito hereditário. Posterior ao falecimento do casal, o casal tinha mais, por exemplo, 3 filhos. Esse filho que foi adotado informalmente quer ver reconhecido o seu direito hereditário, quer receber herança dos pais, só que formalmente ele não é reconhecido. Então, cabe a nós, advogados, entrarmos com uma ação que se chama petição de herança para incluí-los nesse rol de herdeiros. Mas o que acontece dentro do processo judicial? O autor, ou seja, esse filho, precisa provar que ele manteve esse vínculo de filiação, que havia publicidade, que aqueles eram seus pais, que eles se tratavam como pai e mãe, e que ele como filho, e que perante a sociedade, perante os outros, ele era identificado como filho do fulano e filho do ciclano. Precisa essa publicidade para que seja reconhecido o vínculo pós-mortem de adoção.
né, após a morte de adoção, porque a adoção é um instituto, a gente chama volitivo, ou seja, a pessoa tem que expressar a vontade de adotar, eu tenho a intenção de adotar. Então, se isso não fica bem demonstrado no processo, o juiz exclui essa pessoa do direito de herança. Porque existe famílias que ajudam outras, né? Ajudam, pegam para ajudar por um determinado período, ajudam no do estudo, mas sem manifestar a vontade efetiva de adotar. E isso há muito desdobramento, tanto jurídico quanto psicológico. Seria um trabalho mais social, na verdade. Exato. Né? De caridade, inclusive, de auxílio. Mútuo, no caso, né? Então essas são as questões. Por falar nisso, em mútuo, no caso, nós temos a questão dos laços entre o adotante e o adotado. Né? Psicologicamente, como é que isso realmente se apresenta, né? E dentro dos aspectos de benefício que traz para um e para outro. Certo. Nessa questão da adoção, existe até se chama, né, a tríade da rejeição, que seria o seguinte: o adotado, ele passa a vida pensando o porquê a minha mãe me abandonou, mesmo que essa mãe tenha falecido. Ele carrega isso, né? Bem a questão da palavra rejeição. A segunda seria essa mesma criança ou adolescente ter um medo de como a família, né, vai aceitá-lo e, principalmente, será que eles vão me devolver? Já é um fantasma, né? E a terceira, então, o medo da própria família, dos próprios pais, se essa criança vai aceitá-los. Então, assim, o processo de adoção, no aspecto psicológico, ele vai muito além, né, do que a gente pode imaginar. Então, o que é preciso, na verdade, é criar laços afetivos. Isso é o principal. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Adoção, no aspecto psicológico, ele vai muito além, né, do que a gente pode imaginar. Então, o que é preciso, na verdade, é criar laços afetivos. Isso é o principal. E até eu diria o seguinte, que é uma dúvida que as pessoas têm e querem manter isso. Conto ou não conto para o meu filho que eu sou adotado? Né? Claro que conta, claro. Porque assim, ó... Vamos falar de uma situação, né, digamos, de um casal que tem um filho, né, que é deles, que foi gerado, e aquela criança vai crescendo e o pai, né, vai olhando para a criança e a mãe vai reconhecendo alguns traços semelhantes, né, com o avô, com a avó, enfim, com os familiares, né. No caso do adotado, ele não tem essa referência, ele precisa ter, como ser humano ele precisa ter. E se não for contado para a criança, a gente vai chamar de uma questão do segredo familiar, que é um segredo que, na verdade, aspas, né, para essa palavra segredo, porque não é um segredo, fica sempre mal resolvido. A família acha, né, que não tem perigo nenhum, ele nunca vai saber, mas ele, com certeza, ele vai descobrir. E até ele vai descobrir, eu te diria até assim, internamente. Eu posso dar um exemplo de uma pessoa adulta, né, que tem os seus 60 anos, né, e que até hoje essa pessoa não sabe, né, então não soube, né, mas trazia algumas questões, tipo, mas eu tenho alguma coisa errada, eu não sou parecida com meu pai, ninguém da família tem a cor do meu cabelo. Então, tu vê assim, era uma coisa que ele sentia. Então, assim, esses laços, né, afetivos, eles se dão na base da confiança. A criança não vai deixar de amar os pais que adotaram por saber, né, mas eu fui adotado. Isso não vai acontecer. Até porque, exatamente, né, a criança adotada, ela se sente bastante segura com esses pais. E ela procura que os pais que adotaram vão, inclusive, ajudá-las, né, a procurar os seus pais biológicos.
Queria trazer também uma outra questão, é que o fato de não ser bem trabalhado essa questão de contar para os filhos, do filho adotivo, sobre os seus verdadeiros pais, ele pode gerar uma situação muito complicada. Posso trazer um outro caso de um menino de 14 anos que soube, através de terceiros, que ele era adotado. Ele sabia, então, que a família era uma família humilde. O que ele fez? Ele começou, então, a entrar em algumas vilas, subir o morro, como chamam assim, né? Subir o morro, e a procura, então, desses pais. Lá, ele começou a fazer amizades, né, que não eram favoráveis, ou seja, resumidamente, ele entrou no mundo de drogas, né? Então, assim, é um extremo que eu estou falando para vocês, mas só para ver assim, que a procura, né, ela é muito desperta, assim, em função da rejeição, né, essa procura. E, assim, basicamente, o que eu tenho assim, para falar é isso, né? Esses laços, eles se dão através da afetividade. Não existe um manual, né, que, assim como um filho legítimo, digamos, no sentido de dar à luz, né, ninguém sabe. A gente tem um filho, mas a gente não sabe como, o que vai acontecer, não existe um manual. Da mesma forma é com o adotado. Só que por trás, né, de muitas famílias existe também o preconceito. Então eu não vou falar que ele é adotado para ninguém, porque aí eles vão descobrir que eu não posso ter filhos, né? E assim sucessivamente. Mas assim, eu acho que esse é um aspecto. Né? É interessante essa abordagem, porque na verdade só coloca duas situações. Primeiro é a busca pela verdade, pelas respostas. Sim. Né? Então, é o desafio constante que a pessoa não se sente segura, inclusive. Isso. A outra situação também é uma pergunta que eu gostaria de fazer, claro. A partir de que momento a criança adotada, eu falo, quando vamos dizer, um recém-nascido, ela deve receber essa informação? Pois é, na verdade não existe uma idade, né? A gente não pode dizer que com determinada idade vai falar com 15, com 3, com 4, né? Depende muito da maturidade dessa criança. Porque assim, a gente também tem que pensar que tem um momento certo, porque muitas vezes a criança também não quer ouvir, ela não está preparada para ouvir. Então, assim, cabe aos pais que conhecem, então, seus filhos, né, analisarem, então, essa criança e pensarem, bom, agora já é o momento, ela está entendendo uma série de coisas, né, de situações, então, porque tem, assim, vamos imaginar que uma família que adote uma criança de 4 anos, né? Então, essa criança, daqui a pouco, ela vai estar perguntando, tá, mãe, cadê minhas fotos, né? Quando eu nasci, lá no hospital. Então, essa criança, ela vai começar a perguntar, então, neste momento, sim, ela quer saber. O que a gente não pode fazer é colocar, assim, quase uma imposição. Vem cá, senta aqui que eu quero te contar que tu é adotado. A gente pensa, não, isso é uma loucura, não acontece, mas acontece mesmo, né? Então, eu diria assim, não tem uma data, uma idade. A gente tem que pensar no bom senso e na maturidade dessa criança. Então a pessoa tem que se preparar muito para isso também, né? Porque realmente é um desafio, inclusive, perceber esse momento. Claro, oportuno. Até porque também para adotar, além dos aspectos legais, né, que a doutora Graziela trouxe, aspectos também, é um curso, né, que os adotantes, então, eles passam por 2 meses para, enfim, ser capacitado, mas 2 meses é muito pouco, né? Eu penso que quem tem interesse de adotar uma criança, primeiro vai procurar, e eu diria bem assim, né, talvez uma pessoa, médico, um psicólogo, né, que possa orientá-lo e perceber como é que está esse estado emocional para esse casal, enfim, essa pessoa poder adotar. Então, como tu falou, César, a pessoa tem que se preparar, né, e a criança não é um objeto. Ela não está na vitrine, que a gente vai lá, pega, não quero mais, devolve. A gente está tratando, né, com uma pessoa que, enfim, além de ser, óbvio, né, um ser humano, tem sentimentos, já vem de uma vida extremamente difícil de rejeição. Então, acho que a gente tem que ter consciência quando tomar essa atitude de adotar. Realmente, são aspectos muito importantes a serem considerados, inclusive eu gostaria, sim, a doutora Graziela, que contribuísse também com esses outros aspectos
dos direitos, né, hereditários, no caso, que vão além dessa questão, porque, na verdade, aqueles que são formalizados, eles adquirem isso de forma tranquila. Exatamente. Né? Agora, os demais, aí, a filiação socioafetiva e outras situações, né, realmente elas requerem um tratamento diferenciado. E a pessoa passando por uma situação como essa, qual é o seu conselho? Na verdade, o judiciário está, de maneira recente, analisando essas questões da filiação socioafetiva, né? Essas ações, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, né, que, na verdade, é sim reconhecível o vínculo da filiação socioafetiva para direitos hereditários, né? Desde que demonstrada essa publicidade, desde que seja notório essa filiação. O nosso Tribunal Gaúcho ainda resiste um pouco nessa questão, né? Há decisões no sentido que, uma vez não demonstrada essa publicidade e que só foi filho de criação, porque é muito importante colocar o seguinte, de maneira estatística, a classe média hoje gaúcha, né, no caso do Rio Grande do Sul, é que pega muito essas crianças, o filho de criação, né? Então, muitos são realmente equiparados a filhos, têm o mesmo tratamento dos filhos biológicos, outros não. Eu trabalho nas atividades domésticas, né? Então servem aquela família a título de empregado, mas seria filho de criação, né? Durante anos a fio, né? A Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, prevê a igualdade entre os filhos, sejam filhos biológicos, hereditários, de criação, né? Então, na verdade, todos os filhos têm os mesmos direitos hereditários. Como ocorre desses filhos de criação não ter o vínculo legal reconhecido, porque os pais em vida não manifestaram a intenção de adotar, muitas vezes é necessário essa ação de petição de herança para comprovar essa situação. É muito importante referir que essa ação tem um prazo para ingressar no judiciário, que é em torno de 10 anos, que nós chamamos de prazo prescricional, né? Então, para buscar esse direito a ter direito à partilha. Então, essa situação acontece muito, é uma situação que está sendo vista agora pelo judiciário e nos traz toda essa questão. Quanto à questão psicológica, até entrando um pouquinho na questão da Simone, né, é exatamente essa demonstração do vínculo, do amor, do cuidado, do zelo, né? O próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê esses deveres, né, com a criança. Há essa proteção no seu artigo 5º e 6º. Então, há toda essa criação e todo esse cuidado. Então, é essa demonstração, levar, buscar no colégio, dar alimentação. Isso demonstra o caráter de filiação socioafetiva. Então, está se reconhecendo esse vínculo familiar, esse vínculo paternal. Nós temos situações, muito vem ao escritório, de casais, né, que casam e a esposa já tinha uma filha, aí ela tinha 1 ano, aí o padrasto vem a criá-la, né? Aí criou durante 15 anos, a separação do casal, a filha pede alimentos para o padrasto e ela vai obter alimentos do padrasto, porque há filiação socioafetiva. Para ela, a figura de pai é o padrasto, não é o pai registral que ela não teve contato. E aí ela vem, então, durante todo esse período, e ela obtém essa proteção do judiciário. Ela recebe alimentos. No tocante ao direito hereditário, ela terá direito hereditário deste pai que criou, que é o padrasto. Se lá pelas tantas ela vê que o patrimônio do pai biológico é maior e ela quiser buscar também, isso é muito comum, do pai biológico, o judiciário vai negar para ela. Porque ela é o vínculo, aí não é o vínculo biológico que prevalece, é o vínculo socioafetivo. Então, tu não pode escolher qual o lado que te mais favorece.
né? Então, isso é muito presente no escritório, são situações muito presentes. Essa é uma ação nova, né? Mas que já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça essa possibilidade, né? Então, da obtenção de herança e partilha de forma igual. Um colega me narrou uma situação bem peculiar que eu acho importante para esclarecer, que foi um casal pegou um menino também com tenra idade para criar e tinha mais 3 filhos. Quando a mãe faleceu, então, eles partilharam o patrimônio entre os demais herdeiros, excluindo esse filho de criação da herança. Esse, então, entrou com uma ação contra o pai e os irmãos. Em plena audiência, ele chamando o pai e o pai, que era a réu da ação, chamando de filho, né? Então, é a filiação socioafetiva. E aí ele diz para o pai, essa gravata tu me deu quando eu tinha 15 anos e tu está dizendo na ação que tu não é meu pai, né? Então, uma pessoa com 20 anos. Então, é muito interessante essa situação, essa negativa. Quando entra patrimônio, não sou mais teu pai. Até então eu era. Então, é muito difícil do vínculo, do lado da questão psicológica, para um adolescente, para uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, porque é a sua origem. É o que ele tem de referência e dá com um pouco, em função de patrimônio, ele se vê totalmente desprotegido e desvinculado, porque daí são brigas familiares, né? Não há mais contato nenhum quando entra essa questão patrimonial. Então, eu acho isso muito importante, todo esse tratamento, né? É realmente uma das situações aqui que você coloca e que chama bastante atenção também é a questão, vamos dizer, entre aspas, dupla filiação. Realmente não há como colide, evidentemente, com a Constituição e entre outras situações aí, de aspectos que, inclusive psicologicamente, não dá para deixar passar assim sem uma resposta à altura. Mas eu vou agradecer então a participação aqui da doutora Graziela Rodrigues, advogada, especialista em direito de família, também a doutora Simone Lemes, ela que é psicóloga, especialista em psiquiatria forense. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.